Fala galera, como vocês estão? Professora Bia Aragão aqui na área trazendo para vocês mais uma aula sobre ecologia, né? Sobre um dos temas que rondam a ecologia. Como eu já mencionei, é um tema bastante amplo, mas muito gostoso de ser estudado. Sejam muito bem-vindos ao canal Biológica e, como eu costumo dizer, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula propriamente dita, é aquele momento, né, onde eu peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no nosso canal. Também peço para que você siga a gente, né, nas demais redes sociais, como o Instagram, @canalbiológica. Segue o meu pessoal também, @profbiaragão, para você estar sempre se atualizando, né, sempre tendo informações sobre tudo que está acontecendo aqui no canal, certo? Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, tá? Ele é básico, ele é simples. Nós vamos falar sobre as relações alimentares nos ecossistemas, mas calma, nós ainda não vamos, nesse vídeo, falar especificamente sobre cadeia e teia alimentar. Eu sei que vocês estão muito ansiosos, é uma parte da ecologia que muitos dos estudantes gostam, né, de aprender, gostam de estudar, mas hoje a gente vai dar, digamos que uma revisada, né? Até porque esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês, desde o primário vocês vêm aprendendo, que é justamente essa questão dos seres vivos produtores, consumidores e decompositores. Então esse momento é um momento para a gente fixar ainda mais todo o conhecimento que nós já viemos adquirindo ao longo das últimas aulas, né, ao longo de tudo que a gente já vivenciou e experienciou, mas mesmo assim são muito importantes para que a gente possa caminhar e entender com mais facilidade cadeia e teia alimentar. Então, gente, os seres vivos, eles estabelecem relações. Isso a gente já viu. Dentre essas relações estão as relações alimentares, tá bom? Então, de acordo com isso, eles podem ser classificados em 3 grupos. Quais grupos são esses? O grupo dos produtores, o grupo dos consumidores e o dos decompositores. Muita gente também classifica os decompositores como consumidores mais específicos, tá? Só que eu separei aqui para vocês para ficar mais didático e mais fácil para a gente estudar. Vamos ver detalhadamente, né, com detalhes, cada um desses grupos. Bora lá! Vou passar aqui. Pronto. Aí eu já inicio fazendo a seguinte pergunta, eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem e respondam aí para si mesmos, tá? Quem são os produtores? Quem são esses seres que são considerados, que são chamados de produtores? Uma dica, a gente já falou sobre eles em aulas anteriores, tá certo? A gente estava chamando os produtores, a gente sabe que eles também podem ser chamados de seres autótrofos. Autótrofos, tá? Ou autotróficos. E o que é que eles vão fazer, Os seres produtores, ou também conhecidos como autótrofos, são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles produzem o quê? Seu próprio alimento. Através de quê? Através, pessoal, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese, tá? Fotossíntese ou quimiossíntese 1
utiliza energia luminosa para transformar em química e o outro não precisa utilizar essa energia luminosa. E quem são os seres produtores? Bom, quando a gente pensa em fotossíntese, a gente já lembra de quem? Lembra das plantas, né? Lembra dos vegetais. Mas a quimiossíntese é realizada por alguns tipos de bactérias, não são todas, tá, gente? Mas algumas bactérias fazem quimiossíntese, tá? Fazem quimiossíntese. Algumas bactérias. Então isso já é o suficiente para a gente entender um pouquinho quem são os produtores, tá certo? Eles são aqueles que a gente chama de autótrofos, são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. E como principais representantes temos as plantas e as bactérias. Agora, vou apagar aqui rapidinho para a gente fazer outra perguntinha. Agora que já sabemos quem são os produtores, quero que vocês me digam quem são os consumidores. Em outro momento, nós já falamos também sobre os consumidores. Lá em outras videoaulas, a gente sabe que eles podem ser chamados, que eles são chamados, né, de seres heterótrofos. Ou heterótrofos, ok? Os consumidores, diferente dos produtores, não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, a sua própria energia, e por causa disso, eles precisam ir em busca, eles vão atrás do alimento, tá? Então eles vão atrás do quê? Do alimento. E aí, dentre os consumidores, a gente tem aqueles consumidores primários, os secundários, os consumidores terciários, os quaternários e assim, ó, por diante. Isso depende da posição que ele ocupa dentro de uma cadeia alimentar naquele momento, tá bom? Dentre os consumidores, a gente pode encontrar, ó, os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, certo? Os herbívoros são aqueles que só se alimentam de vegetais, de plantas, tá? Daqueles seres vivos que são os produtores. Então eles vão ocupar a posição de consumidor primário. Os carnívoros já são aqueles seres vivos que se alimentam de carne, e aí eles podem estar ocupando vários outros níveis, né? Podem ser consumidores secundários, terciários, quaternários, é como eu falei, depende da posição que ele tiver na cadeia alimentar naquele momento. E os onívoros, da mesma forma, a diferença é que os onívoros, eles podem se alimentar tanto de plantas, de vegetais, quanto de carnes também, né? Então aí eles podem assumir desde consumidor primário até os outros tipos de consumidores, dependendo da posição que ele ocupe naquele momento, ou que ele esteja sendo representado naquele momento. Certinho, pessoal? Recapitulando, consumidores também chamados de heterótrofos, vão atrás do alimento, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, podem ser ali, ó, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. E a gente tem os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, tá certo? Vamos agora falar sobre quem é que são os decompositores, tá certo? Quem são os decompositores? E aí? Muita gente não pensa ou não imagina a importância dos decompositores. Eles têm uma importância muito grande, né? Só não são associados a isso. Mas os decompositores, assim como os consumidores, ó, também são
heterótrofos. Heterótrofos. Tá? Eles têm a função, gente, de decompor, de quebrar a matéria orgânica, liberando para a natureza substâncias que são importantes para diversos ciclos bioquímicos, como por exemplo o ciclo do nitrogênio, tá? Normalmente eles se alimentam ali de restos, né? Se alimentam de restos de animais mortos, de cascas, enfim, tudo que está ali. E eles vão decompondo, eles vão quebrando, liberando substâncias que são importantes para a natureza, precisam voltar para a natureza. Então, por isso que a gente diz que eles fazem a reciclagem da matéria, né? Eles reciclam, ó. Reciclam a matéria. Ó que interessante, né? Reciclam a matéria. E como principais representantes dos decompositores, nós vamos ter alguns fungos e alguns tipos de bactérias também. Então notem que todos esses seres vivos que a gente falou até agora, sejam eles produtores, consumidores, decompositores, têm a sua importância dentro do ecossistema e, consequentemente, têm a sua importância dentro das relações alimentares, né? Quando a gente for estudar a cadeia alimentar, a gente vai ver isso com muito mais detalhes, com uma riqueza muito maior. Mas notem que todos eles têm o seu papel, têm a sua importância, né? E a gente não pode negar isso. A gente não pode e nem deve ignorar isso. Tá certo, pessoal? Espero que esse estudo de hoje tenha servido como uma revisão. Eu sei que muitos de vocês já sabiam, mas é sempre bom a gente estar relembrando, a gente estar complementando os nossos estudos. Próxima aula, iremos falar sobre cadeia alimentar. Aguardo vocês. Fui!